Estamos de volta. Pois bem, professor João, na realidade, como é que funciona o processo de coaching dentro não só das corporações, mas na nossa vida pessoal? Que áreas o coaching ele toma para si como sendo as áreas que vão ajudar a transformar a vida desse sujeito objeto do treinamento? Que na realidade, coaching, a tradução de coaching ao pé da letra seria treinamento, né? Mas não é somente isso, não é, professor? Então, vamos lá, vamos começar definindo coaching, né? Coaching não é treinamento, coaching não é terapia, coaching não é mentoria, você indicar para um cara, faça esse caminho ou aquele, porque eu já fiz, eu tenho experiência, então se você for por ali, você vai cortar caminho. Coaching não é isso. Coaching é um processo simples que possibilita o desenvolvimento de algumas competências para que essa pessoa, ela própria, busque solução para os seus problemas. Uhum. Então, assim, na realidade, é um processo em que a mudança ela parte do indivíduo para fora ou de fora do seu ambiente para ele perceber e ter mais sensibilidade e saber como se orientar e acabar sofrendo essa transformação por dentro, né? Então, pois esse é um processo que ele utiliza o que a gente chama de locus de controle interno. O locus de controle interno é o seguinte: algumas pessoas responsabilizam, né, seus sucessos e seus fracassos a entidades que estão fora. Preço do dólar, o pai que não apoiou, o governo, enfim, tá? Tudo que é sucesso e que é fracasso atribui a essas pessoas, a esse tipo de situação que é externa, tá lá fora, isso se chama locus de controle externo. O coach, ele tem a intenção de trazer esse locus de controle, ou seja, esse local de controle para ser interno, está na mão dele e ele pode mudar de canal a hora que ele quiser. Significa que ele vai assumir responsabilidade pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Quando ele faz isso e ele atinge sucesso, ele tem por que comemorar. Quando é fracasso, ele tem o que aprender. Ô João, mas efetivamente, como é que é a atividade de coaching? Assim? Por exemplo, você presta um serviço e essa relação profissional ou dentro da empresa com um empresário, no business dele, ou com uma pessoa comum que queira emagrecer, né? Que eu vi que existe até coaching para emagrecimento, né? Como é que funciona essa relação do profissional? Porque eu penso assim, você acaba tendo que se envolver com questões que às vezes são muito íntimas. O sujeito, você tem que haver uma relação de confiabilidade enorme entre o coach e a pessoa, né? E o coach, né? Porque senão o processo não se dá. Como é que é essa atividade? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos definir as palavras aqui primeiro. O coaching é o processo. Sim. Coach é o que em inglês significa técnico, né? É o nosso Dunga. Isso, é a pessoa que vai exercitar o processo. E o coach é aquele que se submete ao processo, né? É o cliente, no caso, né? E sim, o coach ele necessita de um acordo de confidencialidade muito grande, por isso se estabelece uma parceria muito grande, nada sai daquela parceria. E é uma parceria em que busca dar apoio para que esse coach, ou seja, esse cliente, essa pessoa que se submete ao processo, consiga atingir os objetivos pretendidos, ok? E isso acontece por intermédio do desenvolvimento de novas competências. Isso significa novas atitudes serão tomadas e resultados diferentes virão, então. E assim, eu fico pensando assim, muito na realidade que o nosso empresariado vive hoje. Quais seriam, assim, basicamente hoje, os benefícios que o empresário mais busca nesse trabalho de consultoria de coaching? Assim? É a motivação diante do cenário, ou é a melhora de relacionamentos interpessoais na organização? O que é mais buscado hoje pelo empresariado? Então, na minha experiência, no desenvolvimento das competências que eu tenho historicamente desenvolvido até então, o que é campeão de audiência é a questão da liderança. Tá? A liderança ela é muito importante. A liderança implica num sujeito
que é automotivado. A motivação ela é intrínseca, ela está dentro desse cara, né? E ele precisa passar isso para a equipe. Ele passa a ter problemas com a equipe. Nós temos indivíduos que são indivíduos difíceis de se relacionar. Então ele passa a gerenciar uma equipe, ou seja, recursos, né? Que são recursos humanos, para que essas pessoas o apoiem e dê sustentação para a obtenção daqueles resultados que ele pretende alcançar. Isso é o que a gente chama de coach executivo, tá? Agora existe também o life coach, ou coach de vida. Aí sim, nesse processo, no coach de vida, são questões específicas da vida daquele indivíduo, daquele coach, onde ele vai buscar apoio também para resolver. Como, por exemplo, existe coach de emagrecimento, coach para concurso público, coach para casamento. Então nós temos uma série de coach. Esse deve ser um sucesso garantido, hein? Nossa, a procura é muito grande, mas isso... Existe para inteligência emocional, eu vi para desenvolvimento de inteligência emocional, que aliás isso também é uma competência muito utilizada no coach executivo, muito desejada no coach executivo, assim como uma coisa chamada habilidade política, que o coach executivo precisa deter. Mas o mesmo, eu fico pensando o seguinte, o ferramental é claro que é diferente do coaching life para o coaching business, mas o mesmo profissional, ele costuma atuar nas duas áreas ou ele se especializa em uma das duas grandes áreas? Assim? Como é que é essa regulamentação? Então, ele acaba se especializando e isso não é uma questão que ele resolve na formação. Ele não faz um curso só para coach executivo ou um curso só para life coach. Na verdade, ele faz um curso de formação em coach e dependendo do histórico de vida desse profissional, ele vai atuar com coach de vida, ou life coach, ou ele vai atuar com coach executivo. O coach executivo, ele faz com que você tenha que ter, quer dizer, o coach que vai atuar, né, o profissional, ele tem que ter uma vivência dentro de organização, ele tem que entender um pouco das fogueiras de vaidade que ocorrem dentro de uma organização. Ele precisa ter vivido a experiência de ter um cargo executivo em algum momento da vida dele para entender o que é admitir pessoas e demitir pessoas. Ele precisa ter essa vivência para entender o que o cliente dele, o coach, está sentindo, necessitando e como ele pode apoiar esse cara no plano de ação que ele vai fazer. Outra questão também que eu, por exemplo, que acaba sendo o trabalho do coach, né, junto ao seu coach, realiza algo que se extrapola a relação desse coach com a sua organização. Eu acho que isso acaba se multiplicando dentro da organização, né? Os benefícios que vem trazer. Mas existe também um trabalho de coaching para grupos, mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Vamos, né, falar sobre isso mais. Fiquem com a gente.